Cláudia. É só uma questão antes de entrar na pauta, é sobre uma resolução, posso falar? Ah, sim. Então, com relação não a tem isso, nada a ver com nós aguardamos, então, a vista do conselheiro Luiz Moreira. Conselheira Cláudia. É o seguinte, nós vínhamos já discutindo entre os conselheiros e também com o presidente a questão das nossas despesas com passagens e diárias. E havíamos observado que os conselheiros estavam com dificuldade de vir a Brasília por conta de um limite muito baixo, ao mesmo tempo, com relação aos membros auxiliares, não havia limite. Enfim, foi amadurecida uma proposta. O conselheiro Alexandre Tramujas apresentou uma resolução, uma proposta de resolução ontem, proposta de alteração da resolução 48. E, tendo em vista que, no próximo mês, nós vamos ter uma série de atividades aqui, de comissões, que precisaríamos dos conselheiros aqui todas as semanas, o que esse limite impede, eu indagaria aos conselheiros se estariam dispostos a abrir mão do prazo regimental, uma vez que o assunto já foi conversado, ou se não. Minha parte, eu estou de acordo. Minha parte, estou de acordo. De acordo, senhor presidente. Eu vou, já havia antecipado, eu vou pedir vênia para votar divergentemente a dispensa do prazo, como normalmente tenho feito. Então, eu voto de maneira divergente, pedindo a compreensão dos colegas. Bem, então... Ele, por maioria, vencido o conselheiro Mário Bonsalha, deliberou no sentido de... Isso é extrapauta. Porque ontem ele apresentou ontem. O certo seria, quer dizer, mas o regimento prevê que, em caso de urgência, o Conselho pode abrir mão do prazo. Foi no sentido da abertura do prazo regimental. Mas aí começamos a marcar reuniões e encontros e eu vi que não poderia contar com todos aqui todas as semanas. Perfeito. Então, o Conselho, por unanimidade de votos, deliberou no sentido de dispensar o prazo regimental para apreciação da proposta relativa ao pagamento de diárias e passagens. Pode. Vamos julgar a proposta em si, porque votamos se abriríamos ou não mão do prazo, não é isso? Senhor presidente, eu voto de acordo. Eu de acordo com a proposta. Todos de acordo com a proposta? De acordo. Então. Presidente, eu apenas, no parágrafo único, eu peço compreensão aí dos meus pares, né? Qual a proposta? Porque eu tenho uma posição firmada contra isso. Aqui, onde eu fico vencido nessa parte, que diz, no caso de membro auxiliar, à disposição do CNMP, aí eu, vírgula, sem prejuízo das suas atribuições, né? Aí eu fico vencido só nessa parte. Entendi. Pode explicar que pode melhorar. No parágrafo único, quando do artigo 2º, é que, no caso do membro auxiliar, à disposição do CNMP, aí eu coloquei com prejuízo das suas atribuições, né? Mas eu acho que... Qual é a finalidade, conselheiro? Sim, quando ele é convocado e ele não se afastou das suas atividades, ele recebe a diária limitada a 10. É isso que eu quero dizer. Ah, entendi. Mas eu acho que essa já pode... afastado com prejuízo, eu acho que a indevida, ele tem direito a outra remuneração. Seria uma ajuda de custo. Essa é a minha posição. Mas eu acho... Eu acompanho o eminente corregedor no que você vê. Não existe. Não, mas como não existe ajuda de custo? Existe uma lei que regulamenta. A lei no âmbito, pelo menos, do Ministério Público Federal. Não é auxílio moradia, ajuda de custo. A nossa resolução... Nós temos uma resolução... Mas aí teria que ter um auxílio moradia. Como que a pessoa ficaria aqui?
De ajuda de custo. Não, eu estou colocando a minha Mas eu posição acho e que fico é- vencido apenas contra esse tema. Quero ouvir as demais parceiros, mas eu acho que é razoável. minoritário. Né? Mas tudo bem. Quando tem Acho que Vossa Excelência está vencido, não. Só quero É. saber se existe essa possibilidade. O senhor poderia explicar novamente, senhor corregedor? Eu estou colocando o seguinte, que é incompatível o pagamento de diária com o membro que se afasta das suas atribuições. Se eu estou afastado das minhas atribuições, eu não posso perceber diária. Perfeito. É o adendo que Vossa Excelência está propondo? Eu poderia repetir? Propondo Mas aí, aqui. gente, tem que ter uma solução, senão o membro vai Sim, ficar... não, eu estou dizendo que a Não vai ter solução remuneração é nenhuma. legal, é da lei, Porque- é ajuda de custo. Mas a ajuda de custo não teria que ter uma lei própria, específica? Não, do ajuda de Conselho? custo não. O que é Não, eu acho que a lei depois- própria ajuda a Tá, uma moradia. vez só, e auxílio moradia, então? É, auxílio moradia, Mas que aí o auxílio depende de moradia lei. Parece que tem que ter Mas lei, é a né? previsão legal do auxílio moradia? Não, não existe. Pois é, então se não Eu existe... estou dizendo que é devido à ajuda de custo. E a ajuda de custo é paga só uma vez. Deixa eu ver se eu entendi. Vossa Excelência está dizendo o seguinte: os membros auxiliares que são convocados em dedicação exclusiva, Não, estes não podem perceber diárias, Não. porque têm dedicação exclusiva a este Conselho Nacional, devendo, nesses casos, incidir ajuda de custo. Ou seja, e a ajuda de custo há previsão legal. Mas desde que more aqui. Ajuda de custo é uma vez na ida. Ajuda outra de vez na custo volta. é uma única vez para a pessoa se mudar Tem para gente que tem Brasília. dedicação integral e não mora aqui. É porque nós não temos nenhum tipo de gratificação para esses membros. Então, O Conselho não tem nós previsão de uma podemos gratificação. aprovar dessa maneira, então. E pôr estudo a proposta do Dr. Jefferson. Sugestão. Oi? Alessandro. E daí fazer um estudo. Senhora da presidente. custo. O Jefferson fica vencido. Eu indagaria o eminente corregedor, como que ficaria a hipótese de um membro auxiliar participando de uma inspeção no âmbito da Mas aí o corregedoria. afastamento, conselheiro Almino, é temporário. Aí ele pode perceber diária. Pois é, mas esse deslocamento dele, mesmo sendo do membro auxiliar, com dedicação exclusiva a um outro estado da federação, ele não teria direito ao percebimento Aí dessa... teria. Essa ele teria, Só se porque é o tiver- deslocamento Ah, ele não teria direito tão somente na sede do Conselho. da sede do conselho. Ah, perfeito. Senhora presidente, deixa eu só... Eu acho que, na verdade, a grande discussão que nós travamos previamente era para tentar achar uma fórmula que não implicasse, no caso da dedicação exclusiva, no pagamento de diárias durante todo o mês, o que seria incompatível. Por isso, nós criamos um limitador. E estamos trazendo o limitador justamente para não caracterizar a situação de pagamento de diário o mês inteiro. Eles, embora fiquem, em muitos casos, o mês inteiro, nós estamos fazendo uma limitação a 10 justamente para descaracterizar essa situação que, em tese, seria indevida. E, com isso, nós evitamos, além de um gasto excessivo, né, que o membro venha para cá e tenha que dispor de recursos próprios para trabalhar, ficar à disposição do Conselho sem ter como pagar hotel aqui, sem ter como pagar alimentação aqui, que me parece que a ajuda de custo paga originalmente é uma ajuda de custo apenas para a pessoa se transferir, não para manutenção. Presidente, eu sugiro que nós aprovemos a proposta do conselheiro Alessandro, e que já é um ganho muito grande, porque é uma limitação ao pagamento de diários, até uma economia para o Conselho, e estudemos a proposta do Dr. Jefferson, para ele, até se for o caso, apresentar ao Conselho essa alternativa. Presidente, Vossa Excelência me permite só fazer uma colocação que me parece levar o eminente conselheiro corregedor que reflita sobre um dado. É que o fato de o membro do Ministério Público que tem lotação numa sede, ele vir para o exercício no Conselho com prejuízo de suas funções na sede, não significa, ao meu ver, mudança de domicílio. O membro do Ministério Público, ele continua domiciliado na sua sede, na sede em que ele é membro. Ele não há a transferência de sede. Apenas ele tem
exercício aqui no Conselho sem prejuízo com prejuízo das suas funções. Por isso ele tem direito a perceber diárias. Agora, é uma praxe já antiga, inclusive eu digo isso pela Justiça Federal. Na Justiça Federal, de haver a limitação, em função de problemas de gestão orçamentária, ao número de diárias. Até porque é costume também de juízes, quando se deslocam de sua sede em substituição com prejuízo de suas funções, eles ficarem apenas os dias da semana em que há necessidade da sua presença no local onde ele passou a exercer suas funções. Então, se fixa um limite, justamente para evitar que ele venha a perceber diárias de 30 dias. Não é? Conselheiro Lázaro, apenas para esclarecer... Só para concluir, conselheiro Jefferson, me parece que essa resolução, esse texto aqui, atende perfeitamente à necessidade do membro auxiliar de se manter aqui em Brasília, quando em prejuízo de suas funções, não é? De modo a atender os limites de despesa possíveis. Não é? Por isso é que eu entendo, diferentemente de Vossa Excelência, que não há essa transferência de sede. Ele não passa a ter o domicílio aqui em Brasília. Ele continua vinculado à sede onde ele tem o cargo efetivo, mas ele tem um deslocamento que vai se prolongar no tempo enquanto ele ficar, não é, à disposição do Conselho. Ele pode trabalhar isso antes. Exatamente isso por essa razão que eu disse, eu fico vencido nesse tema. E apenas um esclarecimento do seu secretário é que também existe uma resolução, muito embora não efetivada ainda por falta de recursos, que dá ao membro auxiliar a mesma remuneração do conselheiro. Então, eu digo assim, são questão, essa verbas resolução... incompatíveis. Ou fazemos a diária, ou fazemos ou pagamos a verba igual do conselheiro. Agora, o que não pode é essa acumulação, no meu ponto de vista. Né? Eminente corregedor nacional, só uma questão. Essa resolução não pode ser aprovada. Somente lei poderia. A aprovação de leis... Mas a resolução já foi aprovada, não, conselheira? Não. Existe uma resolução, a 48/2009. Eu tenho ela aqui em mãos aqui. Posso fazer um esclarecimento? Mas então é uma questão ainda mais grave, porque se trata aqui... É a resolução 46. Se trata aqui de uma resolução que cria despesa sem previsão legal. Eu concordo com Vossa Excelência, estou concordando com Vossa Excelência com tudo, com tudo. Agora, não dá para que nós estabeleçamos uma paridade remuneratória entre membros auxiliares e conselheiros sem que, para tanto, haja previsão legal. Existe um projeto de lei, não é isso? Que não foi ainda aprovado, se eu não me engano. Só esclarecendo, nós aprovamos... Eles não estão recebendo igual o conselheiro. Nós recebemos, foi aprovada essa resolução e nós começamos as tratativas com o Ministério do Planejamento para o acréscimo do orçamento. E o Ministério do Planejamento, num primeiro momento, nos afirmou que nós deveríamos apresentar o projeto de lei. Em princípio, só o projeto de lei, enfim. Foi apresentado esse projeto de lei está tramitando e, num segundo momento, até por reserva de lei mesmo, o planejamento deu um passo além. Falou, não, nós vamos ter que esperar a aprovação desse projeto de lei para liberarmos o orçamento. Então, esta é a razão pela qual nós não estamos pagando ainda aos membros auxiliares esse diferencial. Está correto, porque não havia previsão na lei, a lei está em curso, então ainda não está sendo paga. Eu só queria chamar a atenção para um outro detalhe aqui,
que no parágrafo único do artigo 2º está escrito: no caso de membro auxiliar, o valor será equivalente ao pago a procuradores da República no limite de até 10 diárias por mês. Concordo, acho que as 10 diárias são suficientes para a pessoa se manter e pode, inclusive, estar em dedicação exclusiva ao Conselho, trabalhando em outros locais, muitas vezes por missão do Conselho. A única observação que eu faria é que nós estabelecemos aqui a simetria com procuradores da República, mas temos que lembrar que, às vezes, a convocação se dá, por exemplo, com membros do 2º grau da carreira, um procurador de justiça, um procurador regional da República. Então, eu sugeriria que colocássemos procuradores da República ou procuradores regionais da República, conforme o grau na carreira. Eu vou insistir na minha proposta, que a gente vote isso aqui e ponha a discussão posterior da proposta do Dr. Gesto, para fazer um estudo, um levantamento, com a adendo aqui, porque nós vamos ficar insistindo nessa... Eu também... Quer dizer, o acessório, o principal é depois, o acessório o doutor Gesto pode trazer uma proposta, o corregedor pode trazer uma proposta. Eu acho, Lúcio, podemos até fazer um outro projeto de lei tentando organizar melhor essa questão. Eu peço a palavra também, senhor presidente. Vai ficar nisso aqui discutindo. Deixei botar todo mundo para eu tenho só uma dúvida. Minoritário. Só uma questão de ordem. A conselheira Cláudia acaba de propor um adendo ao artigo 2º, do parágrafo 2º, todos de acordo, né? Eu tenho, antes de votar, senhor presidente, eu tenho ainda uma indagação a fazer ao eminente relator e, eventualmente, ao eminente secretário-geral. Hoje, qual é a norma? Eu pesquisei rapidamente aqui, eu sei que existe, mas não encontrei. Qual é a norma que rege o pagamento das diárias aos membros auxiliares? Qual? Eu não localizei essa... Foi assim, até proposta do conselheiro Almino na época, se não me engano, uma resolução mais antiga. Eu tenho a resolução 46, que diz o seguinte: a resolução 46 regulamenta critério de retribuição pecuniária a membros auxiliares. Não é o caso, né? Ela não fala de diárias. É a mesma que trata dos membros. É a mesma que trata dos membros. Os membros auxiliares exercem funções para diferença de vencimentos, porém não fala das diárias aqui. Então, só queria... Uma outra observação, conselheiro Alessandro, é que a resolução 48, que está sendo emendada, somente trata de diárias de conselheiros, não de membros auxiliares. Então, eu gostaria foi uma sugestão da reunião administrativa. De localizar onde é que está disciplinado no regime atual as diárias dos membros auxiliares. Não tem disciplina? Não. Exatamente isso que o conselheiro Alessandro está Mas com base em que tratando. Que a pessoa paga essas diárias? Para tentar resolver. É uma questão de tratamento de igualitário e tudo. Então, foi colocado isso aí, foi exatamente para limitar. Eu não vejo... Então, só também para esclarecer, só para esclarecer. Acabou de aprovar uma resolução, vale a pena essa discussão. Depois a gente trata novamente. O corregedor vai trazer uma proposta para essa situação que foi levantada aqui. A gente aprovou essa agora, não aprovou? Não votar? A minha dúvida... Não está votado, então, não está votado ainda. A questão está resolvida, se não existia jeito. A minha dúvida apenas é uma questão de técnica. Tá certo, não, a resolução 48 trata de diárias de conselheiros. Né? É a única existente, por isso mesmo existe foi previsão, conselheiro Mário, existe previsão de pagamento de diárias para os auxiliares, mas não há fixação de limites. Bom, não há fixação de limites. Só uma observação... Era uma observação que eu queria fazer, está registrado. Não, é uma indagação, eu gostaria de saber a opinião. Né? Não, você está certíssimo. Chegou a resolução. Eu vou trazer aquela vista. Então, em relação a essa proposta, nós podemos considerá-la aprovada, mantida a sua sucumbência. A emenda proposta pela doutora Cláudia. Ele falou que já foi até processado por conta disso. Senhora presidente, e com a emenda... Proposta pela doutora Cláudia. Fica aprovada, então, a proposta de
de resolução relativa ao pagamento de diárias aos membros auxiliares do CNMP, com os acréscimos sugeridos pela conselheira Cláudia Chagas.